Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre a definição de quantidade de movimento e quando o sistema apresenta a sua conservação. Então, com isso, isso nos permitiu relacionar a quantidade de movimento com a segunda lei de Newton, onde fala aqui: a força resultante sobre um sistema é igual à variação da quantidade de movimento. Para depois a gente ver quando não é um sistema conservativo. Então, aqui, olha, o primeiro exercício. Durante o concerto da parte de fora de seu módulo espacial, um astronauta com mochila de ferramentas nas costas, por descuido, se desprende e aos poucos se afasta de sua nave. O que ele deve fazer para retornar ao módulo da nave sem necessitar contar com a ajuda de outros tripulantes? Então, aqui, olha, você tem que ele vai estar no sistema isolado, porque lá é o vácuo, você não tem forças externas e ele está se desprendendo. Então, o que ele deve fazer? O astronauta, olha aí a resposta. Ele vai ter de arremessar a mochila, olha, como por a ideia de conservação de movimento, ele está aqui. Ele vai ter de lançar a mochila de ferramentas com a máxima velocidade no sentido oposto à nave espacial. Então, aquela massa se desloca para lá e essa força, naquele sentido, vai ter uma resultante que vai impulsioná-lo no sentido da nave espacial. Então, ele vai adquirir uma velocidade no sentido do módulo, e como você está no sistema isolado, essa velocidade vai se manter praticamente isolado, você vai ter que essa velocidade vai se manter por um tempo que vai dar para ele chegar. Então, a mochila, ela é considerada, nesse caso, como interna ao movimento. Interna ao sistema, digamos assim, por isso ela consegue gerar um movimento. Uma segunda questão, uma questão aí já de uma Universidade Estadual do Piauí. Um filme mostra o super-homem parado no ar, lançando ao espaço um asteroide com velocidade igual de uma bala de fuzil, 800 metros por segundo. Já está em metro por segundo, você já não tem que transformar. O asteroide tem massa igual a 1000 vezes a massa do super-homem. Após esse lançamento, o super-homem permanece em repouso. Caso ele obedecesse às leis da física, ao invés de ficar parado, ele deveria ter adquirido, após o lançamento, uma velocidade cujo o módulo, olha, quantidade de movimento só depende da massa vezes a velocidade. Então, se você tem que ele lançou um asteroide de 1000 vezes maior que ele, você tem que a velocidade dele deveria ser 1000 vezes maior no sentido oposto, para conservar, porque no começo você tem que estar todo mundo parado. Se foi um com uma quantidade de movimento para um lado, outro como resultante tem de ir para o outro. Então, mas vamos para o modo matemático aqui para a gente ver os itens. Então, olha, igual a velocidade do asteroide, então, não. Ele tem 100 vezes maior que a velocidade do asteroide? Não, 1000 vezes maior que a velocidade do asteroide, 100.000 vezes maior que a velocidade do asteroide, 1000 vezes menor que a velocidade do asteroide. Então, vamos lá. Você tem que a massa do super-homem, ela é 1000 vezes menor, ou seja, quem tem a massa menor sempre vai ter
a maior velocidade. Então, você tem que, se a massa dele é 1000 vezes menor, a velocidade dele tem que ser 1000 vezes maior para conservar. Então, 1000 vezes maior que a velocidade do asteroide, letra C. Ah, professor, eu não gosto de fazer essas análises, eu prefiro fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo. Então, você tem a massa do asteroide é 1000 vezes a massa do super-homem. A quantidade do movimento inicial, você tem que vai ser zero, porque está todo mundo parado. Então, vamos lá. A quantidade de movimento é a soma das massas vezes zero, que é a velocidade. A massa do super-homem vezes a velocidade do super-homem lá no final. A massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide. Então, você tem como fazer a massa do super-homem em função da massa do asteroide. É 1000 vezes. Então, a massa do asteroide é 1000 vezes a massa do super-homem. Então, você só substitui aqui, olha. Então, 1000 vezes a massa do super-homem, você vai cancelar a massa do super-homem do outro lado. Então, você tem que a velocidade do super-homem é 1000 vezes a do asteroide. Professor, eu já fiz só analisando aquilo, tudo ok. Então, aí é só o modo matemático de mostrar a vocês. A terceira questão, olha, da Universidade de Brasília. Novos sistemas de propulsão de foguetes e sondas espaciais estão sempre sendo utilizados pela NASA. Um dos projetos utiliza o princípio de atirar e receber bolas de metal. O sistema funcionaria da seguinte forma: em estação espacial, um disco girando atiraria bolas metálicas a uma velocidade de 72 mil quilômetros por hora. Uma sonda espacial as receberia e as mandariam de volta para o ciclo ao disco da estação. Segundo pesquisadores, esse sistema de receber e atirar bolas de metal poderia ser usado na propulsão inicial de naves ou sondas espaciais que já estivessem em órbita. Então, você tinha lá lançando bolas de ferro, essas bolas metálicas, ela, quando fosse, ela geraria impulso numa forma contrária. Considere uma sonda, questão grande, viu? Considere uma sonda espacial com massa de 1 tonelada em repouso e uma estação espacial conforme na figura. Desse jeitinho aí, você lança. Suponha que a sonda receba pela entrada E uma bola de 10 quilos atiradas a 2.000 metros por segundo pelo disco da estação e a devolva pela saída S, com 1/5 do módulo da sua velocidade. Então, essa velocidade dividida por 5. Calcule em metros por segundo o módulo da velocidade da sonda em relação à estação no instante que a bola é devolvida. Despreze a parte fracionária do resultado, caso exista. Então, olha, vamos entender o que a questão quer. Ele tem essa bola aqui, essa bola lança aqui, ela gera um impulso que joga lá para frente e ela é devolvida com a velocidade menor. Então, olha, se 1/5 ela volta aqui, você tem que 4/5 da velocidade faz com que gere um impulso para a sonda e para o outro lado. Ele quer a velocidade da sonda. Eita, questãozona, viu? Boa. Então, você tem que a massa da sonda, 1000 quilos, e a velocidade da sonda antes da bola você tem que é zero, ela está lá paradinha. Ele quer a velocidade no final. Olha como as coisas podem se dificultar. Então, a massa da bola, quem é? 10 quilogramas. A velocidade da bola da entrada, 2.000, e a da saída é 1/5, 400, mas é negativo porque ela volta no sentido contrário. A ideia lá de movimento retrógrado que a gente estudou no comecinho do ano. É importante lembrar que o sentido da saída da bola é contrária, por isso o sinal é negativo. Então, vamos lá. Você tem que antes, tem a massa da bola com a velocidade inicial, a quantidade de movimento aqui, olha, da sonda, e depois você tem dos dois. Então, vamos lá. Você tem que 10 é a massa da bola, 2.000 é a velocidade inicial da bola. 1.000 é a velocidade da sonda, 0 é o que nós chamamos de velocidade inicial da sonda, que ela está lá paradinha. Então, 1.000 vezes 0 vai dar 0. Então, você só tem do lado esquerdo esse contributo, que é 20.000, que é 10 vezes 2.000.
Do segundo lado, você tem que 10, que é a massa da bola, vezes menos 400, porque ela está no sentido contrário, que é a quantidade de movimento quando a bola está saindo. Quando a bola está saindo, ela gera uma velocidade na sonda. Então, é a massa da sonda 1000 vezes a velocidade da sonda. Professor, esses riscos aqui, ele simplificou por 1000 dos dois lados, para facilitar a conta. Ah, eu não quero fazer a conta com todos os números. Pode fazer também. Então, 20.000 é igual a menos 4.000 mais 1000 VS. Então, olha, você dividiu tudo por 1000, você tem que 20 é igual a menos 4 mais VS no final, a velocidade da sonda no final. Está negativo, vai para o outro lado positivo. 20 mais 4, 24 metros por segundo. Então, você tem que a sonda ela adquire uma velocidade de 24 metros por segundo com a propulsão gerada por a bola. Então, sabendo disso, nós estamos falando de um sistema que ele é conservativo, porque você considerou ele ali dentro. Mas algumas vezes você aplica forças externas no sistema conservativo e ele passa a ser não conservativo. Então, um sistema não conservativo, ele é representado por a aplicação dessa grandeza, que é um impulso. Então, você tem uma pessoa aí brincando lá em um balanço, um casal aí, aparentemente, e quando está diminuindo a velocidade dela, que ela chega próximo dele, ele aplica um impulso. Então, você tem que, quando esse impulso é aplicado de forma eficiente, ele gera uma alteração da quantidade de movimento. Então, por exemplo, você tem de esperar a pessoa chegar lá no meio para aplicar um impulso, porque se ela está nesse ponto aqui com uma boa velocidade e você aplica o impulso aqui, não é tão eficiente. Então, você tem que, o impulso, ele é a força aplicada em um determinado intervalo de tempo. Então, o impulso, ele tem o mesmo sentido da força. Lembre-se, o impulso também é uma grandeza vetorial. Então, já estamos definindo um novo elemento de um sistema. Quando for um sistema não conservativo, que você aplica uma força externa, você está aplicando um impulso. Então, o impulso é uma grandeza vetorial e ele necessita que você calcule com isso a intensidade, direção e sentido para que ele seja totalmente caracterizado. Então, aqui, olha, ao empurrarmos um carro, quanto maior a intensidade da força e o tempo de atuação dessa força, maior será o impulso aplicado, visto que eles são diretamente proporcionais. Então, o impulso possui a mesma sentido e mesma direção da força aplicada. Então, você quer deslocar o carro da esquerda para a direita, você vai aplicar um impulso nesse sentido. Se fosse no contrário, você aplicar um impulso aí na frente do carro ou puxar com a tração de uma corda. Então, os canhões de longo alcance, ele possui canos possíveis, pois quanto mais longo, maior será a velocidade de saída da bola, porque você vai aplicar uma força por mais tempo ali. Então, isso ocorre, esse cano grande dos canhões de longo alcance, ele é devido, você aplica uma força no projétil durante a explosão da pólvora durante um maior intervalo de tempo. Então, isso aumenta o impulso exercido no projétil. Então, o mesmo ocorre com os rifles em relação ao revólver, ou seja, um rifle, uma espingarda, ele aplica um impulso maior em determinada forma. Então, a intensidade de um impulso, quando você tem um gráfico de força vezes o tempo, essa área aqui sobre a curva. Ah, professor, para que é importante? Nem sempre a força ela é constante. Então, toda vez que você tiver representação para um gráfico, você tem que ir a área. Sabendo disso, o impulso do impulso que, quando você relaciona com a força, ele está relacionado lá na sua gênese com a aplicação de uma força em um determinado intervalo de tempo, da eficiência de aplicação da força. Então, olhe, a força depende da velocidade e da massa do corpo. Então, você tem que... Os mesmos efeitos podem ser obtidos com a aplicação
de uma força durante muito tempo aplicada ou pouco tempo, vai depender do seu sistema, ou seja, você tem o tiro de uma espingarda, é instantâneo, é uma explosão instantânea. Você tem um empurrar de uma força no carro. Então, você tem que o empurrar da força é um intervalo de tempo considerável. Então, quando você tem aí, olha, que a interação ela ocorre durante um pequeno intervalo de tempo, você tem que isso é só a quantidade de movimento. Quando você tem que ela é aplicada aí em um momento muito contínuo, você tem que a aplicação de um impulso. Então, vamos lá. O iceberg, ele é uma forma de representação de impulso. Então, olha, ele é a ideia que quando você tinha carros mais antigos, é, ele é relacionado com assento mais rígido. Isso daqui, se vocês entrarem em um carro construído, criado na década de 80, ele tem os bancos bem rígidos. Ele não tem essa mobilidade de bancos. Então, isso era o seguinte: você tinha aqui que seu corpo era impulsionado com muita força. Então, quando você tem aqui esses carros que têm um banco com mobilidade, geralmente você dá um impulso para trás, esse impulso vem para frente no sentido contrário, já reduzido devido ao sistema de amortecimento, e você tem um iceberg. E aqui, ao ser atingido, esse iceberg vai diminuindo sua velocidade. Quando você tinha carros antigos, carros de bancos metálicos, isso não ocorria. O cara era lançado para frente com tudo, porque não tinha maleabilidade para trás. Então, olha, por isso que você tem lá nas corridas, geralmente de kart e Fórmula 1, esses muros aqui com o pneu, porque o pneu ele é elástico, então ele faz com que tenha um amortecimento. Então, a velocidade aqui, a variação da quantidade de movimento, o impacto, o impulso, ele não é tão forte. Então, o impacto e o impulso, você olha aí que eles já estão se vamos dizer, mais relacionados. Então, geralmente, os avós de vocês, os pais vão dizer, os carros de é igual à variação da quantidade de movimento desse ponto no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, você tem lá uma bola, ela está parada, você aplicou um impulso, esse impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento dessa bola. Então, olha, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso é variação da quantidade de movimento. Ou seja,
Aqui, ó, o iceberg lá, ele apresenta uma grande elasticidade e uma grande resistência, por quê? Você varia a quantidade de movimento muito rápido nesse sistema, então você tende a ter um impulso contrário muito forte, muito eficiente para você ter esse aí. Olha aí a atuação do iceberg. Imagine esse carro sem iceberg ou o banco rígido, como não seria mais forte. Então, o impulso de uma força constante. Então, olha, os impulsos mecânicos são situações que sempre encontramos no cotidiano. Você puxou, empurrou, impacto, colisão. Então, olha, tem que a relação entre impulso, a relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo que ela atuou, define a velocidade inicial do movimento sem ação da força dela. Então, olha, você tem aqui o corpo inicialmente, você aplicou uma força, ela chega até uma força final. Então, nós temos que a relação aqui, só para a gente fechar, o impulso é uma grandeza vetorial, e o impulso é a força vezes o deslocamento. Lembre-se que ele sempre vai ter o mesmo sentido e a direção da força aplicada. Então, só para relembrar, o gráfico do impulso é essa área aqui abaixo da curva, como nós já frisamos para vocês. Então, essa propriedade vale tanto para uma força constante e para forças variáveis. Então, olha, só para dar uma fechada, diz: a quantidade de movimento total no sistema se conserva. Isso era relacionado à figura de Deus lá por René Descartes. Isso possibilitou caracterizar sistemas através da ideia da quantidade de movimento. Ah, professor, então não existe impulso num sistema conservativo? Não. Então, aqui, só para frisar, se o impulso for zero, necessariamente a força resultante aqui é zero. Então, a variação da quantidade de movimento não existe. Então, ó, se não existe força, se não existe impulso, a gente volta para a primeira lei de Newton. Aí foi tudo base para a lei de Newton. Então, olha, a ideia é o seguinte: a energia mecânica de um sistema pode variar e a quantidade de movimento pode permanecer constante. Então, princípio de quantidade de movimento e energia mecânica do sistema são independentes. Por isso que, para caracterizar um movimento, você precisa das duas características. Tem uma atividade disponível no Classroom. Eu continuo de modo síncrono via WhatsApp. Qualquer dúvida, me contata por lá. Até a próxima aula.